Bom dia, meus amigos. Terceiro dia, primeira aula. Vamos falar de volumes. Hoje eu vou falar talvez um pouco mais rápido para tentar chegar no ponto que eu planejei. Na segunda-feira não consegui, mas hoje eu vou tentar. Bem, volume é a medida do espaço ocupado por um objeto. Assim como área é a medida de superfície, volume é a medida do espaço. Como toda medida, a primeira coisa é estabelecer uma unidade. E, tradicionalmente, nós elegemos o cubo como unidade de volume. Pronto. Então, se o cubo tiver aresta de 1 centímetro, esse volume, essa unidade chama-se centímetro cúbico, e assim por diante, né? Se o cubo tiver aresta de 1 metro, então a unidade de volume é 1 metro cúbico. E a primeira coisa que se pode calcular é o volume do paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo também, na intimidade, nós chamamos de bloco retangular. Então, um tijolo. Então, um paralelepípedo retângulo. Medir o volume significa, intuitivamente, descobrir quantas vezes a unidade cabe lá dentro, né? Preenchendo todo o espaço. Se o paralelepípedo retângulo tiver medidas inteiras, é muito fácil. Por exemplo, se o paralelepípedo retângulo tiver 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura, é elementar descobrir quantos cubos cabem dentro dessa figura. Não é? 5 cubos ficam arrumados no comprimento, 4 na largura, quer dizer, 20 cubos preenchem todo o chão da caixa. Como são 3 andares, cabem 60 cubos aqui dentro. Se a unidade for o metro cúbico, o volume do paralelepípedo retângulo será de 60 metros cúbicos. Não é? Porém, se não for, se aqui for 5,3, 4,1, 3,7, por exemplo, aí eu não consigo colocar a unidade de forma que ela preencha completamente ali. O que nós fazemos? Nós dividimos a unidade em pedacinhos menores. Por exemplo, nesse caso, eu vou considerar esse cubo dividido em cubinhos de tamanho 1/10. 0,1. 1 decímetro, se aquilo lá for 1 metro, não é? Então, a aresta desse cubinho é de 1 decímetro. Aí eu conto quantos cubinhos desse eu consigo preencher todo o meu paralelepípedo. 53
cubinhos daquele enfileirados cabem no comprimento, 41 cubinhos desse tamanho enfileirados formam a largura. Então, o primeiro andar terá 53 vezes 41, 53 vezes 41 cubinhos desse tamanho, só que são 37 andares. Então, esse número representa a quantidade de cubinhos que conseguem preencher todo esse espaço. Mas qual é o volume? Ora, esse cubinho cabe quantas vezes dentro da unidade? 1000 vezes, verdade? 10 vezes 10 vezes 10. Quer dizer que o volume desse pequeno cubo é 1/1000. O volume do paralelepípedo, então, é igual a essa quantidade de cubinhos, multiplicado ainda pelo volume de um cubinho, 1/1000. Então, esse é o volume do paralelepípedo. Ora, no lugar de 1000, eu vou pensar em 10 vezes 10 vezes 10 e vou, então, distribuir dessa forma. E eu acabo, então, de demonstrar que o volume do meu paralelepípedo é o produto 5,3 vezes 4,1 vezes 3,7. Quer dizer, né, mesmo que as medidas não sejam números inteiros, eu percebo que para calcular esse volume eu preciso multiplicar as 3 dimensões. Bom, e se aqui no lugar de 3,7, se fosse 3,74? Eu já tenho já não consigo aqui com esses cubinhos preencher todo o espaço. O que eu faço? Divido a unidade em um pedacinho menor ainda. Então agora eu pego um minúsculo cubinho, cujo lado seja 1/100, e preencho todo o meu paralelepípedo com cubinhos desse tipo. Mas se aqui, se no lugar de 4,1, se fosse 4,108. Ah, bom, esse daqui não cabe ainda, eu preciso de um cubinho menor ainda, cujo lado seja 1/1000. Aí eu consigo, com esse cubinho que vocês estão vendo perfeitamente, né, preencher todo esse espaço. Bom, está claro, então, mesmo que eu não tenha formalizado as coisas, é que se as medidas do paralelepípedo são números racionais, eu consigo preencher todo o meu paralelepípedo com cubinhos minúsculos, tão pequenos quanto eu queira. Qual é a dificuldade? Ah, sim, é quando essas medidas forem irracionais. Por que que, quando são irracionais, a gente também multiplica? O que a gente faz é empurrar a dificuldade para um outro lugar. Então, se x, y e z são números reais positivos, sejam racionais ou irracionais, o volume é uma função dessas 3 medidas. Porém, o volume é proporcional a cada uma dessas medidas. É diretamente proporcional a x, é diretamente proporcional a y e é diretamente proporcional a z. Vamos recordar a nossa aula de segunda-feira? Como é que eu sei que é proporcional? É, exatamente. Então, olha só. Aqui tem um paralelepípedo retângulo. Se eu dobrar o comprimento, o volume dobra. Se eu triplicar o comprimento, o volume triplica. Basta, acabou, né? Então, se eu multiplicar o comprimento por um número natural n,
o volume ficará multiplicado pelo mesmo número natural n. Ora, o volume é proporcional à largura, porque se eu dobrar a largura, o volume dobra, se eu triplicar a largura, o volume triplica. Então, se eu multiplicar a largura por um número natural, n, o volume ficará multiplicado pelo mesmo número n. E o volume é proporcional à altura, porque se eu dobrar a altura, o volume dobra, se eu triplicar, o volume triplica. Então, é realmente proporcional a cada uma das medidas, independentemente. Aí é só usar o teorema fundamental da proporcionalidade, que permite, no lugar de x, escrever x vezes 1 e tirar o x dessa expressão. No lugar de y, escrever y vezes 1 e tirar o y aí. E no lugar de z, escrever z vezes 1, retirando o z dessa expressão. E esse número é a constante de proporcionalidade. Já identificaram quem é a constante de proporcionalidade? Isso. É um paralelepípedo retângulo que tem uma unidade de comprimento, uma unidade de largura e uma unidade de altura, que é esse aqui. Por definição, né, esse volume vale 1. Se eu tivesse adotado um outro tipo de unidade de volume, né, a diferença ia acontecer aqui. Então, adotando esta unidade de volume, o paralelepípedo tem volume igual ao produto das suas dimensões, quaisquer que sejam elas. Repara bem, a dificuldade que existe aqui ficou aqui dentro. Ó. Tá? Então, é preciso que vocês, em algum dia, leiam esse teorema com todo cuidado, várias vezes, até que ele entre bem na cabeça de vocês compreendam a razão do que nós estamos falando. Bom, vamos em frente. Bom, qual é a definição, então, geral para um volume de um objeto qualquer? Eu entendo bem de paralelepípedo retângulo. Então, nós vamos criar um objeto chamado poliedro retangular. Poliedro retangular é uma reunião de blocos de diversos tamanhos. Aqui no livro tem um desenho, a minha edição não é igual à de vocês, mas é esse desenho que vocês estão vendo aqui. Deve estar aparecendo aí em cima, né? Esse aqui, só esse aqui. Isso, exatamente. Isso é um poliedro retangular. Ele pode ter qualquer quantidade de blocos colados, justapostos. Ok? E é com eles que eu meço, então, o volume de um objeto. Digamos que eu queira calcular o volume desta tigela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar preenchê-la com blocos retangulares, porque eu sei calcular o volume deles. Então, eu faço o seguinte, eu pego um monte de blocos retangulares. A vantagem de ter filho é essa aqui, né? Que a gente herda os brinquedos deles. Então,
blocos retangulares justapostos vão formar um poliedro retangular. Aí, o volume do bloco que está aí dentro é menor do que o volume da minha tigela. Mas eu posso melhorar isso. Eu posso acrescentar mais blocos. Melhorou. Mas ainda não é suficiente para mim. Vou melhorar essa aproximação. Então, eu vou juntando mais blocos. Melhorou ainda. E assim eu vou caminhando. Em cada espaço vazio, eu boto mais um bloquinho ali. E a definição, então, é que está no livro, não vou precisar escrever. O volume de um objeto é, portanto, o número real cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares. Então, o volume é um número real, né? Como é que eu vou atingir esse número real? O número real é conhecido através das suas aproximações, né? Então, cada vez que eu coloco mais um bloquinho aqui dentro, significa que eu estou me aproximando cada vez mais desse número real chamado de volume do bloco retangular. Volume da minha tigela. Tá? Então, recapitulando, definição de volume é o número real, tá? Que é aproximado pelos volumes dos poliedros retangulares inscritos na figura. É o número real, né, cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares inscritos na figura. Ora, definição muito boa, teoricamente, mas não é prática. Porque eu queria mesmo fazer uma aproximação para o volume da minha tigela e dar um trabalho enorme, né, ficar somando os volumes dos bloquinhos. Para melhorar isso, apareceu uma ferramenta sensacional. Cavalieri era um padre metido a estudar matemática e teve ideias brilhantes. Ele teve uma ideia que veio antes do cálculo, que foi a ideia de você cortar cada objeto em fatias muito finas. O princípio de Cavalieri, eu creio que é bastante conhecido de vocês. Se vocês tiverem dois objetos de volumes V1 e V2, apoiados num plano horizontal, imagine que esses objetos sejam cortados em fatias muito finas e que ocorra que
cada corte por um plano a uma distância x do plano horizontal admita que em cada corte feito a uma altura x, né, essas fatias têm a mesma área. Cavalieri intuiu se para todo x, de 0 até onde terminar, né? Lá em cima um plano tangente. Para todo x, as áreas das fatias forem iguais, ele conclui que os volumes dos dois objetos é o mesmo. Esse fato, em cursos avançados, por exemplo, teoria da medida, é um teorema. Nós aqui, na matemática elementar, usamos esse fato como um postulado, um axioma. É isso é que vai permitir a gente avançar um pouquinho mais. É que se eu conseguir, em dois sólidos, de forma que em qualquer altura, né, eu consiga sempre seções de mesma área, então isso garante que os sólidos tenham mesmo volume. Bom, só para vocês verem, isso vem antes de Newton, né? Quando Newton começou a inventar o cálculo, inventar o infinitamente pequeno, Newton veio 40 anos depois desse indivíduo, né? Vou mostrar a cara dele. Vocês conhecem a cara de Cavalieri? Ele se chama Bonaventura. Olha a figura. Foi esse indivíduo aí que inventou essa coisa que vocês estão vendo aí. Bom, esse fato com o princípio de Cavalieri, a gente justifica diversas propriedades que nós vamos precisar. Aqui é um paralelepípedo retângulo, né? Fatiado em fatias muito finas, como Cavalieri imaginou, né? Repara que eu posso mudar a forma. Agora eu tenho um paralelepípedo, um prisma oblíquo, né? Ora, o volume é o mesmo, evidentemente, porque é a soma dos volumes de cada fatia. A base é a mesma. E o fato de você mover
as fatias deslizando uma sobre a outra, não modifica a altura também, não é? Então, prismas, se você imaginar fatiados em fatias muito finas, né? Prisma reto ou prisma oblíquo, se tem mesma base e mesma altura, tem mesmo volume. Não só prisma. Cilindro. Combina, não? Então, cilindro reto, cilindro oblíquo, mesma base, mesma altura, tem mesmo volume. Pirâmide, a mesma coisa. Cone, lá em cima, ó. Mesma base, mesma altura, mesmo volume. Duas pirâmides de mesma base, mesma altura, têm mesmo volume. Como aquela ali, não é? Em particular, posso deslizar o vértice, né, num plano paralelo à base, que o volume, então, não muda. Bem, o volume do prisma é o mesmo volume do bloco retangular. O volume do bloco retangular pode ser enunciado como o produto da área da base pela altura. Não é? E o prisma, então, tem essa expressão para o volume. Área da base vezes a altura. Vem agora o volume da pirâmide. Esse é o teorema central da questão dos volumes. Todo prisma triangular pode ser dividido em tetraedros de mesmo volume. Então vocês, todos já têm essa folhinha? Sim, né? Na parte de cima, você vê um prisma triangular, a folhinha não está muito boa. Quase que não dá para ver, mas o que eu quero
dizer é o seguinte. O prisma está lá em cima, não é? Embaixo há 3 cópias e em cada cópia está destacado um tetraedro. Estão vendo? Primeiro um tetraedro azul, depois um tetraedro vermelho e em seguida um tetraedro verde. Primeiro passo, que você se convença que esses 3 tetraedros coloridos juntos formam um prisma inteiro. Então, olhar, passar um minuto olhando para as 3 figuras, até que você se convença que os 3 tetraedros coloridos preenchem o prisma inteiro. Conseguem ver isso? Sim? Para ver melhor, fixem a atenção no tetraedro vermelho. O tetraedro azul entra aqui na frente, ó. Tá vendo essa parte aqui? E o tetraedro verde entra aqui atrás, ó. Claro? Bom, uma vez que você se convenceu que o prisma pode ser dividido nesses 3 tetraedros, que os 3 juntos formam um prisma inteiro, é preciso agora justificar por que eles têm mesmo volume. Primeiro vamos ver por que o azul e o verde têm mesmo volume. Vamos olhar o azul e o verde. O azul com a base embaixo e o verde com a base em cima. O azul e o verde são tetraedros que têm mesma base, mesma altura? Sim, porque o prisma tem bases congruentes. Então, o triângulo azul de baixo é igual ao triângulo verde de cima. São triângulos congruentes. A altura é a mesma, porque o prisma possui bases paralelas. Então, a distância deste vértice ao plano de baixo é a mesma distância deste vértice ao plano de cima. Azul e verde, mesma base, mesma altura, tem mesmo volume. Agora vamos ver por que o vermelho e o verde têm mesmo volume. Pois é, a base agora não é mais a mesma. Felizmente, quando eu tenho um tetraedro, eu tenho liberdade de escolher qual é a face que eu vou tomar como base. Não é? Uma vez que eu escolha uma base, a altura é a distância do vértice que sobrou até o plano daquilo que eu tomei como base. Então, eu vou tomar em cada figura as seguintes bases. Aqui. No tetraedro vermelho, base é aquele triângulo que está todo escurecido, que é, portanto, a metade daquele paralelogramo que está lá atrás. Está vendo a face lateral que está atrás no prisma? Então, esse triângulo vermelho é a metade desse paralelogramo que está aqui atrás. E no verde é a outra metade. Então, essa área vermelha é igual a esta área verde, já que são duas metades do mesmo paralelogramo, concordam?
Enfim, em relação a essas bases, o que é a altura de cada tetraedro? No vermelho é a distância desse vértice ao plano do fundo, e no verde é a distância do mesmo vértice ao mesmo plano do fundo. Logo, esses dois tetraedros, considerados dessa forma, têm bases iguais, né? São figuras congruentes também, e têm mesma altura, logo têm mesmo volume. Esses três, então, esses três tetraedros têm mesmo volume. O volume de cada tetraedro é 1/3 do volume do prisma, ou seja, o volume um terço do produto da área da base pela altura. Não vou fazer todos os detalhes, porque eu tenho mais coisas para falar, mas o volume de qualquer pirâmide é também esse, porque eu posso dividir uma pirâmide em pirâmides triangulares. O volume do cone é o mesmo. E vamos falar rapidamente do volume da esfera, né? A bola é um caso totalmente diferente. Para o volume da esfera, nós vamos usar uma das figuras que você tem aí na sua folha. Essa, não é? Como é que você deve enxergar essa figura? À direita, uma esfera de raio R. À esquerda, você tem um cilindro de raio R e altura 2R. Tá? Desse cilindro, você vai retirar 2 cones de vértice V. V está bem no centro do cilindro. Então, os 2 cones que você vê aí são vazios. Tá? É como uma ampulheta mesmo. A parte de cima e a parte de baixo são vazios. Estão cheias a parte que fica, então, entre os cones e a superfície lateral do cilindro. Ora, essa geratriz, ela faz 45 graus com o plano horizontal, porque a altura do cilindro é 2R e o diâmetro da base é 2R também. Bom? Então, geratriz, ela faz 45 graus com o plano da base. Qualquer geratriz. Então, vamos olhar essa geratriz VP. Ela faz 45 graus com o plano horizontal. Então, se VC é igual a X, CP também é igual a X. VP faz
45 graus com o plano H. Conclusão, VC igual a CP. Essa medida X é a distância dessa reta horizontal VO, né, que passa pelos centros das duas figuras, até o plano onde foi feito esse corte. Ora, CQ é o raio do cilindro. Como você via ali embaixo, CQ é R. Raio do cilindro, é o mesmo raio da esfera. Então, esse corte feito no cilindro possui essa região central vazia. Então, a seção, né, a figura resultante do corte deste plano, na primeira figura, é uma coroa circular. Portanto, a área que aqui está sendo representada por S1, é a área de um círculo de raio R, menos a área de um círculo de raio X. Então, este plano seccionou a primeira figura, cilindro menos os dois cones, segundo uma coroa circular de área πr ao quadrado menos πx ao quadrado. Ou seja, π que multiplica R2 menos X2. Vamos passar para a figura da direita. Nós vemos, então, o mesmo plano seccionando agora a esfera, produzindo uma seção de área S2, é um círculo, ó, cuja distância ao centro é o mesmo x. Peguei um ponto B qualquer da superfície da esfera, então OB é igual a R. OA é a distância do centro ao plano, que é x. Portanto, essa expressão naquele triângulo retângulo OAB, R2 menos X2, é o quadrado do outro cateto. R2 menos X2 é o quadrado do cateto AB. E π vezes AB ao quadrado é a área da seção na esfera. Ok? Então, esse plano horizontal, em qualquer altura que se considere, para cima, para baixo, produz nesses dois sólidos seções de mesma área. Essa é a essência desse princípio. Concluir que os dois sólidos têm mesmo volume. Então, o volume da esfera vou calcular pela figura da esquerda, é o volume de um cilindro subtraído de dois cones. Volume do cilindro, área da base, πr2, vezes a altura, 2r, menos, duas vezes, dois cones, e cada cone tem um volume 1/3, área da base e altura, né? Cada cone tem como base um círculo de raio R, 1/3, área da base, πr2, altura, R. Isso dá 2πr3 menos 2/3 de πr3 e, portanto, o volume da esfera aparece. Tá? Então, é essencial tomar isso como ponto de partida, né? Tomar como axioma o princípio de Cavalieri. Se dois sólidos puderem ser fatiados, né, em qualquer altura, as duas fatias tiverem mesma área, como você vê, isso implica que os dois sólidos têm mesmo volume. Se souber calcular o volume de um, o outro é o mesmo. Muito bem. Finalmente,
Dois objetos são semelhantes quando existir uma correspondência entre pontos de um e pontos do outro, de forma que a distância entre dois pontos escolhidos no primeiro objeto apareça no segundo objeto multiplicada por um fator constante. Se eu tenho, por exemplo, dois paralelepípedos retângulos, nós dizíamos que eles são semelhantes quando essas medidas A, B e C aparecem no outro multiplicadas por um fator constante. Esse K, se você olhar daqui para lá, se chama fator de ampliação. Se olhar da direita para a esquerda, se chama razão de semelhança. É a mesma coisa. E o que ocorre, então, com os volumes V, V1 e V2? A razão V2 sobre V1 é KKB, KC, dividido por ABC. Então, a razão entre volumes é o quadrado da razão de semelhança, ou o quadrado do fator de ampliação, como vocês quiserem dizer. Repare que se vale para paralelepípedos retângulos, vale para qualquer coisa. Por causa disso aqui. Então, se ampliar um objeto inteiro, implica na ampliação de cada um desses bloquinhos aqui. Então, se em cada bloquinho a razão do volume antes e depois, ou ao contrário, é o cubo da razão de semelhança, isso vale para o objeto inteiro. Esse é um fato essencial que não pode jamais deixar de ser ensinado. Que a razão de volumes de objetos semelhantes é o cubo da razão de semelhança. Gostou? Então, você vai gostar mais ainda agora. Eu gosto muito de ficar olhando no supermercado essas coisas, né? Às vezes a gente acha que dois objetos são semelhantes e não são. Às vezes a gente olha, pega, mede e vê que realmente foi fabricado com essa intenção, de serem objetos semelhantes. A razão entre os diâmetros é exatamente a mesma razão das alturas. Então vamos ver qual é a razão dos volumes dessas duas coisas aqui. A razão de semelhança, tanto faz você fazer do menor para o maior ou do maior para o menor, é a razão entre duas medidas quaisquer que sejam feitas da mesma maneira num objeto e no outro. Como o diâmetro é uma coisa difícil de medir, eu vou medir a circunferência.
mais ou menos, não sei se... ele vai dar um zoom ali, 21, é ligeiramente maior do que 21. Não. Agora sim. Apertei bem. Não sei se... Foca aqui. Zoom. Mas vamos lá. Não fica morcegando aí, não. 21,5. C é o comprimento em volta. O zero de cima está quase em cima do 7, é 27 e 1 milímetro, 27,1. Pegue uma calculadora, por gentileza. Achei uma bem vagabunda aqui. Mas essa conta aqui, ela faz 27,1 dividido por 21,5 igual 1,260. Então, se eu dividir o volume maior pelo volume menor, isso tem que dar 1,26 ao cubo. Agora, essa aqui não faz. Preciso de uma que você faça aí na sua calculadora. 1,26 ao cubo. Quanto deu? Exatamente. Isso dá 2. Exatamente 2. 2,0000. O que nós concluímos? Essa garrafa aqui tem o dobro exatamente do conteúdo dessa aqui. E, de fato, se vocês vierem olhar nos rótulos, a maior tem 750 mililitros e a menor tem 375 mililitros. Exatamente o dobro, que a gente acaba de verificar fazendo essas medidas. Tá? E assim a gente tem brincadeiras excelentes. Né? Será que essa xícara, quantas vezes é maior do que essa em termos de capacidade? Medindo, a gente vai descobrir que uma é um pouco maior do que o dobro. Quer dizer, cabem 2 dessas dentro da maior e ainda sobra um pouquinho. Esse volume aqui é 2,2 vezes o outro. E assim por diante. Né? Então, reconhecer objetos semelhantes e saber trabalhar com o cubo da razão de semelhança dá origem, né, a problemas bem interessantes e criativos. Ok? Muito bem, minha gente, fico por aqui. Desculpe a bagunça. E então, de tarde, vocês vão ter contas desse tipo para fazer. Tá bom? Grande abraço, então. Até amanhã. Obrigado.